Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram calados, satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de Números é aquela em que o povo, no meio do deserto, indo para a terra prometida, começa a se lamentar da comida que tinham na escravidão do Egito. É importante escrever essa palavra, falar essa palavra. Escravidão. O povo queria ser escravo. Eles tinham para comer o maná, que servia para cada dia. O maná, que é o pão do deserto, que veio do céu, que é prefiguração da Eucaristia. Lembra em João capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, em que Jesus começou a falar: a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue, isso escandalizou. E muitos discípulos iam embora. O maná, que era motivo de briga no Antigo Testamento, no Novo, a Eucaristia também. Até que Jesus fala para os apóstolos: vocês também querem ir embora? Aí Pedro diz: só tu tens palavras de vida eterna. Ok? Então sempre o maná, a Eucaristia, é um divisor de águas. É aqui que você separa os neném dos que vão realmente crescer na fé. A fé na Eucaristia. Tanto no Antigo Testamento, o maná, quanto no Novo Testamento, a Eucaristia, João capítulo 6. E o maná e a reclamação do povo acabou tirando a paz de Moisés. Talvez seja por esse comportamento que Moisés não entrou na terra prometida. Ele chegou a falar: já não posso suportar sozinho o peso deste povo, é grande demais. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que tires a minha vida. Olha o poder da palavra. Moisés morreu antes de chegar à terra prometida. O poder da bênção e da maldição, da boca. Nós temos que tomar muito cuidado com a língua. Muito cuidado, né? Porque a nossa palavra nasce do intelecto, que é ligado também ao Espírito Santo que está dentro de nós. Então vejam os conflitos daquela época, como são análogos aos conflitos de hoje. E hoje também, vira e mexe, eu não sou o Moisés da vida, mas eu tenho que ficar indo atrás de gente que começou aqui na igreja, começou para a terra prometida, mas depois gostam da escravidão do pecado.
gosta de um rabo de saia, gosta de um sexozinho casual, mas gosta de um final de semana passeando. Querem ficar escravos do pecado. Às vezes até começaram a seguir no caminho da terra prometida nossa, que é o céu. Muitos até se engajaram. Quantos que vocês conhecem? Eu não conheço, porque eu não estava aqui, mas da época do auge da... A dona Zenaide está ali. Do auge da renovação, em que enchiam os ginásios. Aqui enchia alguma coisa? Lembra dessa época? Tinha renovação aqui? Não era um fervoroso? Quantos desses estão agora sem ir na igreja? Ou até viraram até protestantes? Quantos e quantos não seguiram no deserto para chegar na terra prometida? Gente, eu quero aproveitar essa murmuração do povo e aproveitar o meu choro do povo que volta para a escravidão do pecado e falar para vocês, por favor, peçam a Jesus a perseverança final. Não adianta vocês virem aqui hoje, todo dia na missa, e morrerem afastados da igreja. Não adianta. Não adianta eu largar minha vida, ser padre e abandonar o sacerdócio. Nós temos que implorar a graça de perseverar até o fim, até o último suspiro. E para isso, vocês têm que fazer compromissos que não recuam. Geralmente, pessoas que não perseveram são pessoas que fazem compromissos de oração, de caridade, e não fazem, oscila. Quantos e quantos eu atendo? Eu não consigo rezar o terço, eu não consigo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo vir no Santíssimo. Mas nunca toma decisão. Tá bom, mas por que você já não fez hoje? Se você já detectou que você está oscilando, decida. A partir de hoje eu não deixo mais de rezar o texto. A partir de hoje eu vou todo dia na capela. A partir de hoje eu vou ler 5, 10 minutinhos da Bíblia. A partir de hoje eu vou falar com Deus o dia inteiro na minha cabeça. Vou oferecer meu trabalho. E não volta atrás. São João Maria Vianney, gente, era o homem mais perseguido que pode existir de padre. O povo ria dele, chamava de burro, achava que não tinha que ser padre. Ao invés dele ficar feridinho, me chamaram de burro na igreja, eu não amo essa igreja mais. Como muita gente faria, né? Esses homens maldosos. O que ele fez? Depois teve um padre que ajudou ele a terminar o seminário, porque não sabia latim direito. Foi para Ars, que era a cidade menor da França. 147 habitantes só, na época. Perto de Lyon, né? Lyon. Ele até tem uma estátua indo para Ars. Ele encontra um rapazinho, aponta o céu. Ele não estava nem achando essa corrutelinha lá. Aí ele falou para o menino, me ensina o caminho de Ars e eu te ensinarei o caminho do céu. Aí sabe o que ele faz lá, quando chega na cidade? Todo mundo no boteco, ninguém queria saber de igreja, a igreja meio que mal cuidada. Sabe o que ele fez? Levou uma cabeça de burro, um osso, cabeça de burro, chegou diante de Jesus e disse, muito bem, Senhor, muitos me chamam de burro, eis aqui seu burrinho. O burrinho chegou, faça dele o que quiseres. Faça desse burrinho o que o Senhor quiser. Além dele superar as feridas, das humilhações que ele sofreu, ele ainda se joga, abandona nos braços do Pai. Fazia penitência, rezava o tempo inteiro e ia visitar o povo. Fazia penitência, rezava e ia visitar o povo. A cidade inteira foi se convertendo. Ele atendia confissão até 3 horas da manhã. A primeira estrada de ferro de Paris para o interior foi passando por Ars. A estrada passava por Ars. Tanta gente o procurava. Simplesmente o burrinho que se colocou
Então, olha só qual que é o caminho de santidade. Como todo mundo chamava ele de burrinho, então orgulho ele não tinha, vaidade. Se ele não tem vaidade e se abandonou nos braços, na verdade, quem agia nele era o Espírito Santo. Sim ou não? Sim, claro. Então, pegue o exemplo de São João Maria Vianney. Ao invés de você pegar suas feridinhas e ficar meditando, fulano me chamou, fulano me ignorou na igreja. Pega isso e fala aqui, Senhor, sou eu, essa pessoa que todo mundo fala. Mas faça de mim o que o Senhor quiser nessa sua igreja. Você não vai ter um monte de santo aqui. Muitos, muitos e muitos, né? E aí, para contrapor o maná que o povo reclamava, a igreja coloca a multiplicação dos pães em Mateus, em que o povo com fome recebe o pão da multiplicação dos pães, o milagre. E aí o povo sacia, fica feliz, porque, na verdade, eles estão com sede da palavra que Jesus... Aqui ele está na montanha, né? A palavra que Jesus fala. Eles não estão tão preocupados. Aqui é um povo que quer estar com Jesus, né? Um povo que quando dá os pães, saciam e ouvem a Cristo, seus ensinamentos. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos santos da igreja que viveram só da Eucaristia. Inclusive tem um amigo meu em Minas Gerais, em Rio das Pombas, que divulga a devoção de Lola, uma senhora, né, que teve um acidente e não conseguia, vivia só da Eucaristia por anos e anos e anos. Está lá no processo para ser analisado, acho que já é serva de Deus. Nós temos outros santos que viveram só da Eucaristia, para mostrar que só Jesus é suficiente para nos manter vivos o tempo que Ele quiser. É dele que vem a vida e para Ele que nós voltamos. O resto é tudo futilidade, né? Então, a essencialidade de Jesus na Eucaristia. Os santos provam isso, a grandeza desse mistério que nós temos à nossa frente, e tão poucas pessoas, as pessoas não valorizam um mistério tão grande como esse. E hoje, no dia do Padre, vamos pedir também essa graça, que São João Maria Vianney interceda para que muitos padres se rendam ao mistério da Eucaristia. Grande parte dos milagres eucarísticos foram padres que tinham dúvida se Jesus estava realmente aqui. Lá, o milagre de Bolseno Orvieto, que virou sangue, carne e pingou. O milagre de Lanciano também era padre, ele estava duvidando da Eucaristia, ele foi celebrar a missa embaixo assim. Em Lanciano tem uma capela embaixo, toda cheia de pedra que eles mantiveram até hoje. E a Eucaristia se transformou em corpo e sangue, carne, né? Era tecido, está até lá hoje no ostensório, tecido de coração. Interessante que todos os milagres eucarísticos, o sangue é AB positivo, o receptor universal, tá? Todos, é o mesmo sangue de Jesus. E geralmente eram padres que tinham dúvida. Teve um outro milagre que o padre colocou a Eucaristia dentro de um breviário. O breviário é aquele livro de oração. Quando ele abriu, estava sangrando, porque ele não confiava tanto na presença da Eucaristia. A gente vê que realmente o divisor de águas para ir para o céu, para a terra prometida, é a fé na Eucaristia, é a devoção eucarística. Por isso que eu estou querendo o mais rápido possível, mas está travando de colocar o ostensório aqui na capela e um santíssimo aqui embaixo de Jesus, para que vocês cheguem na hora da missa e possam ficar de joelho rezando, né? Apesar que já fica Jesus exposto também no domingo, mas ter sempre essa possibilidade de estar em contato com a Eucaristia. Se você se une a este pão que vem do céu, a Jesus vivo, duvido que você daqui a uns dias, ou daqui a uns anos, quando voltar em Paraúna, quando está fulano, padre, não vem mais igreja mais não, mudou de igreja, pelo amor de Deus. Deus queira que isso não aconteça.